Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu saúdo o irmão do Senhor. Você não pode se acessar. Nessa noite eu quero agradecer primeiramente ao Senhor. Porque a cruz é o Senhor que ele estivesse aqui para ministrar a sua palavra. Louvo a Deus pelo do pastor José Santos, pela confiança. Também a vida da sua filha, a missionária Aline, que me fez um convite através de um irmão, a sua outra filha, eu acredito, né? A irmã Alessia, é filha também? A irmã Alessia, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma dessas mulheres que estão à frente da obra, não só ela, mas cada um dos obreiros que se encontram aqui na minha retaguarda, os pastores, que o Senhor também abençoe a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Eu acredito que a sua vida aqui não foi em vão. Como já foi falado nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, mas eu e você temos um Deus que sonda cada coração. O salmista Davi ele vai dizer no Salmo número 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí o Mara nem sonda e me conhece, não sabe como foi o teu dia, as provas, as dificuldades, o deserto talvez que você esteja enfrentando. Mas o Senhor, Ele te conhece e te trouxe aqui essa noite para te dar uma palavra, para te entregar algo. Eu acredito que da mesma forma que você entrou aqui, você não vai sair. Por causa do homem não, porque o homem não tem poder para nada, mas porque essa palavra, ela é viva e eficaz. Eu agradeço a Deus, irmão Gênesis, foi ele que me fez o convite nessa noite. Passagem do Guiar das Nossas Vidas é uma passagem já bastante conhecida, mas onde o Senhor ele vai continuar a falar. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Onde vai falar sobre a parábola do juiz iníquo, em outras versões vai dizer a parábola da viúva perseverante. O segredo é não desistir, não recuar, não voltar atrás, mas o segredo é perseverar até o fim. O verso 1 vai dizer, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu advogado, contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para comer. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Aleluia. Nessa parábola vai contar a história de um juiz iníquo e de uma viúva perseverante, que ambos viviam na mesma cidade. O Senhor contou-lhe, aleluia, essa parábola aos seus discípulos. O Senhor contava aos seus discípulos sobre a vinda de Deus à terra, declarando que a sua volta ela seria repentina e sem aviso. Como está escrito em Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 36, ele vai dizer, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. No versículo 42, ele vai dizer, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. E nesse meio tempo, para
Evangelho aos seus discípulos. E ele inicia essa palavra dizendo: e com todos também. Agora, por que também? Porque no capítulo anterior, o Senhor já havia começado a falar com seus discípulos sobre a doutrina das últimas coisas, que haveria tempo de catástrofe, período em que o clima ficaria pesado e as pessoas iriam perceber que estavam próximos de acontecimentos excepcionais. Jesus os alertou que esse período seria longo e que traria sofrimento até a sua volta. Como o Senhor nos fala em João, no seu capítulo 16, no versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor não nos falou que a caminhada seria fácil, que seria só vitória, que seria só bênção, não. O Senhor falou que no mundo teríamos aflições. Em Mateus, no seu capítulo 10, no versículo 22, ele vai dizer: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, seremos perseguidos. Em Mateus, aleluia, em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, no versículo 12, ele vai dizer que odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É difícil, é dolorido, passará aflições, será perseguido, mas se você perseverar até o fim, você será salvo. Porque não é fácil, é difícil, é dolorido, é espinhoso. Não
Jó. Então o Senhor lhe responde, irmão, a minha e a tua oração, o Senhor contou essa parábola para nos ensinar sobre o poder da oração, de orar sempre e nunca desfalecer, mas perseverar até o fim. A oração, ela deve ser mais que um dever, ela deve ser prioridade na minha e na tua vida. Mas muitos hoje em dia só oram quando a enfermidade chega, só ora quando as portas se fecham, só ora quando está precisando de uma ajuda, quando está precisando de um socorro, quando está precisando de milagre. Parece que quando as coisas estão difíceis é que nós oramos mais. Então muitas das vezes o Senhor permite certas coisas acontecer, porque Ele olha e diz, ela está parada demais, ela está descansada, é necessário que eu permita algo acontecer para que ela volte a me buscar. Como ela me buscava antigamente. Porque parece que quando as coisas estão fáceis, quando está um mar de rosa, nós relaxamos mais. Mas muitos só buscam o Senhor pelo que o Senhor Ele pode fazer, pelo que o Senhor Ele pode dar. Não devemos orar quando estamos necessitados, só quando precisamos de um milagre ou sentir um arrepio. Não, irmão, a oração não precisa de tempo nem de motivação. Devemos viver em constante oração. É dia, ora, de tarde, ora, de noite, ora, na luta, ora, na peleja, ora, na dificuldade, ora ao Senhor teu Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no versículo 17, ciente da necessidade do povo, ele vai escrever: orai sem cessar. Orai sem cessar. Se até Jesus ele orou, ele teve a necessidade de orar, quem dirá eu e você que somos carne, que somos falhos? A oração, ela é alimento. A oração, ela é a chave da vitória na minha e na tua vida. Devemos ter uma vida de oração. Se você soubesse o que a oração pode fazer, se você soubesse o poder que existe na oração, em Tiago, no seu capítulo 5, no versículo 16, vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você soubesse o poder que há na oração, sabia que muitas das vezes você escritaria menos a cabeça, se preocuparia menos, se angustiaria menos, porque você iria orar, entregar ao Senhor, descansar e confiar, porque não existe nada que o teu Deus ele não possa fazer. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Se isso aos teus olhos pode ser difícil,
Maldito o homem que confia no homem. O verso 7 vai dizer: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. O Senhor diz: filho, eu sei o que você está precisando. É bem verdade que antes de chegar até a nossa boca, o Senhor ele já sabe o que você necessita. Mas muitas das vezes Ele quer ouvir de mim e de você. Ele diz para ti nessa hora e descansa. E espera, porque você verá o que eu vou fazer na tua vida. Aquela viúva, a Bíblia não nos fala quantas vezes ela foi ter com aquele juiz. Se ela foi ter uma semana, um mês, 2 meses, um ano. Mas a Bíblia não nos mostra que ela não desistiu. Mesmo perseverando, em meio à dificuldade, em meio às lutas, diante de um juiz iníquo, ela continuou insistindo até ter a sua vitória. Nessa noite, como está a minha e a tua perseverança? Perseverança ou constância é uma palavra que tem uso tanto bíblico como teológico. No sentido bíblico, ela é usada para substituir o substantivo grego procrasteresis, com firme pensamento, a firme continuação de algo. Perseverar é não desistir diante das circunstâncias adversas. Como está a tua perseverança? Diante dessa luta, diante desse problema, diante dessa dificuldade. Será que você tem perseverado? Se você tem insistido, ou você tem se deixado levar? Você está se deixando ser vencido, está se enfraquecendo, se entristecendo. Eu quero te dizer para você nessa noite que Ele não olha para o tamanho do teu problema, não olha para você, mas faz como o salmista, no Salmo de número 121, está escrito ali quando eu entrei ali, onde ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, nessa noite o Senhor diz: filha, o teu socorro virá de mim, pois sou Deus que não passa em rosto. Dará na sua orelha. Você pode pensar que o teu socorro vai vir da mão do homem, de um amigo, de um vizinho, de um parente, mas o Senhor diz: filha, não vai vir não. Porque o homem pode até te ajudar, mas depois ele vai passar em rosto. Ela só está ali porque foi eu que fiz. Ele só conseguiu porque foi eu que coloquei. Mas o Senhor está dizendo: teu socorro vai vir de mim, porque eu sou Deus de socorro na tua vida. Salmo número 46, verso 1 vai dizer que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, na angústia, o Senhor ele tem socorro. Na provação, tem socorro. Nesse deserto que você está enfrentando, não desista, persevere, porque o socorro do Senhor está chegando na tua casa, está chegando na tua vida, está chegando na vida de cada um dos teus. Enquanto você adora nessa noite, enquanto você glorifica o Senhor, Ele vai de encontro a cada um dos teus e Ele guarda, e Ele esconde, e Ele dá livramentos. Isso, Senhor, por causa da tua oração, filha. Eu tenho guardado, eu tenho livrado. Ainda não desceu da ramassuia, porque o Senhor tem ouvido da ramassuia. Cada uma das tuas orações te diz o Senhor. Livre até abrir a cova, mas eu fechei, e sobre a vida dos teus desfiz todos os laços de morte, que diz o Senhor. Então, venha o que vier, passe o que passar, não desista. Em meio às lutas, às provas, às dificuldades, continue perseverando, porque ela não vai ser para sempre na tua vida, ela vai passar. O tempo do deserto vai passar, o tempo da angústia, da dor, do sofrimento, da solidão, ele vai passar. Mesmo se sentindo fraca, mas continue, porque muitas das vezes chegamos à casa do Senhor e não temos força. Muitas das vezes alguém olha, pergunta, você diz: só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com um sorriso, tentando disfarçar, tentando esconder o que você vem passando, o que você tem enfrentado. Mas o Senhor diz: filho, eu vi e colhi,